Muito bem, olha, vamos continuar aqui no caso do Lucilene. Agora, assim, às 6h34, está pronta a reportagem, né? Será que as vidas de Lucilene e Amanda vão se cruzar tendo o mesmo suspeito? A gente já sabe que o suspeito do desaparecimento da Lucilene é o Vanderlei, que está preso, e agora o Vanderlei também é investigado pelo desaparecimento e morte da Amanda. Um carro vermelho que teria sido visto durante as buscas da jovem Amanda em 2014 é exatamente esse carro. A gente pegou a imagem para ilustrar. E nós conseguimos checar que realmente o Vanderlei teve um carro desse tipo. Dá, por favor, o documento que comprova, Edu? Aí, olha, proprietário Vanderlei Menezes, Ford EcoSport, município de Registro, Rio Verde. Vem para mim, por favor. Com essa informação de testemunha, dizendo que viu um carro vermelho fazendo rondas misteriosas durante as buscas pelo corpo da Amanda. Com Vanderlei tendo um carro. Cadê o retrato falado? O retrato falado, indiscutivelmente, há uma semelhança grande. Há uma semelhança grande. Olha só. Aí o rapaz de boné. De boné é o do retrato falado. Do lado esquerdo é a foto onde aparece o Vanderlei. A semelhança é indiscutível. Agora, realmente eu concordo com o doutor Natanael. Olha, aí a foto sem o boné, gente. Não quer dizer que necessariamente naquele momento o bandido que matou a Amanda estava de boné. Aliás, até o cabelo é semelhante aí. Mas preciso concordar com o doutor Natanael de que só um retrato falado que mostra uma semelhança na concepção minha, realmente na minha concepção a semelhança é grande, na concepção da família da Lucilene é grande, e para a família da Amanda a concepção dessas pessoas é de que há semelhança, assim como para a Polícia Civil de Goiás. Mas de coincidência e de semelhança até ser ele é uma enorme distância. Anos-luz aí ainda de investigação para se chegar a essa conclusão. O doutor Natanael bem colocou isso aqui nesse programa. Vem para mim, por favor. O carro vermelho é coincidência? Não sei. É muita coincidência o Vanderlei ter tido um carro vermelho e uma testemunha dizer que o carro vermelho foi visto rondando as áreas de buscas pela Amanda. Então vamos trazer essa reportagem. Primeiro a reportagem do Leonardo Lara, é isso? E na sequência, Capitão Nascimento chega com novas informações também sobre o caso Lucilene. Acompanhe comigo. A polícia de Goiás começa a passar a limpo a vida de Vanderlei em Rio Verde. E descobre detalhes que revelam uma ligação direta dele com a cidade. Um carro vermelho em nome de Vanderlei, emplacado em Rio Verde. E uma nova revelação que chama mais atenção. Um veículo dessa mesma cor foi visto no local onde Amanda foi morta. Durante as buscas, o carro vermelho passou pelaquela região do Matagal? Sim, passou. A polícia avança na investigação e mira pessoas próximas a Vanderlei que moram em Goiás, como a filha dele, Bárbara. Ela poderá revelar o que o pai fazia quando visitava Rio Verde, mesmo depois de se mudar para o interior de São Paulo. Agora, com esse fato novo, apresentar às investigações elementos que possam dizer se a pessoa que está presa em São Paulo tem alguma vinculação com esse crime praticado aqui em Rio Verde. Depois da reabertura do caso Amanda, os primeiros depoimentos serão das testemunhas que na época do crime fizeram um retrato falado do suspeito. O desenho chamou a atenção dos investigadores pela semelhança com Vanderlei, o homem preso suspeito de participação no sumiço de Lucilene. A tentativa de reconhecimento não será aqui na delegacia. Segundo os investigadores, seria impossível trazer o Vanderlei até aqui. Por isso, as testemunhas vão analisar fotos e vídeos do suspeito e terão que responder a uma única pergunta. Seria ele o homem que foi visto arrastando a Amanda naquela madrugada? As duas testemunhas já fizeram 2 tentativas de reconhecimento por esse espelho. Só que foi descartada a participação de uma dupla que tinha histórico de violência sexual na cidade. As testemunhas ficaram do outro lado do vidro,
e por isso tiveram a identidade preservada. A dupla aqui acabou sendo liberada e a polícia não teve outros suspeitos. Com o fato novo, as duas testemunhas serão chamadas novamente. Os policiais já sabem que eles se mudaram de Rio Verde e agora a prioridade é localizá-los. O delegado se reuniu com os parentes de Amanda, a mãe, a tia e a avó que prefere não mostrar o rosto. 6 anos depois, vó, o que diz o seu coração? O que diz o meu coração? Que agora a gente vai conseguir, se Deus quiser, a gente vai conseguir a chegar nesse fato final desse caso. A senhora chegou a perder a esperança? Cheguei a perder a esperança, não minto, eu penso que eu tenho começo de depressão por causa disso. Minha vida acabou. Eu não tenho mais vontade depois disso. E agora parece que está voltando. Deus abençoe. Para o bom caminho, né? Bom caminho. O delegado pediu que elas lembrassem de qualquer detalhe que na época tenha passado despercebido. Eu conversei com o pessoal que estava bebendo cerveja no barracão lá. O que eles disseram? Eles disseram que viu o rapaz passando, segurando a minha neta, com um revólver na cabeça dela e ela pedindo por que eu. Até que a tia falou sobre o carro vermelho na cena do crime. Durante as buscas, o carro vermelho passou pelaquela região do Matagal? Sim, passou. Vocês sabiam quem estava no carro? Não, porque estava tudo escuro. Era escuro o lugar, passou muito rápido. Parecia estranho um local onde a rua era bloqueada, de repente liberam a via e o carro vermelho fica observando familiares desesperados e ao mesmo tempo ninguém oferece ajuda? Sim, muito estranho. Muito estranho. Todo mundo estranhou. Todo mundo que estava no local estranhou. Era como se alguém no carro apenas observasse o que vocês faziam ali. Ou se alguém tivesse indo buscar uma pessoa que estava ali. Talvez para se livrar do corpo? E quando chegou, viu a mobilização e teve que ir embora? Seria mais como se a pessoa tivesse acabado de fazer o que fez. O carro foi lá só para pegar a pessoa que tinha acabado de fazer e era um álibi para ir embora porque o carro só passou, não parou. Então vocês acreditam que poderia ser o comparsa do assassino no carro vermelho indo buscá-lo para levar o assassino embora? Sim, poderia ser muito bem isso. Na época do crime, há quase 6 anos, essa região da cidade estava em obras. E por conta disso, a prefeitura bloqueou o acesso na altura da ponte. Colocou uma estrutura de concreto para impedir a passagem dos carros. Só que naquela madrugada de novembro de 2014, uma cena chamou a atenção de todos que participavam das buscas pela Amanda. Um carro vermelho conseguiu passar pelo bloqueio e veio nessa direção. Na época não havia calçamento aqui na rua. Dezenas e dezenas de pessoas se concentravam aqui no mato nas buscas pela Amanda. O carro vermelho passou e não parou para oferecer ajuda, apesar do desespero de todos. E o mais curioso, os moradores não reconheciam aquele veículo vermelho, nunca tinham visto o carro aqui antes. Minutos depois, o veículo fez a volta e foi embora. Nunca mais foi visto aqui na região. O grande problema da família é que já naquela época não havia câmeras de segurança aqui no bairro. Até porque o loteamento era muito recente, as casas ainda estavam em construção. No momento em que o veículo vermelho passou por aqui, o corpo da Amanda ainda não tinha sido localizado. Apenas na manhã seguinte, a Amanda foi encontrada bem na altura daquelas árvores. A pesquisa pelo nome de Vanderlei Menezes dos Santos no banco de dados do Detran de Goiás revelou que ele é proprietário de um carro da cor vermelha, modelo 1993. Não houve baixa no sistema, ou seja,
o carro ainda estaria circulando. Os amigos e parentes da Amanda faziam buscas um pouco mais à frente, só que conseguiram ver de longe o carro vermelho passando. Isso por volta de 1h30 da manhã, uma cena que chamou a atenção, né, mãe? Porque um carro num local proibido, com acesso bloqueado. Sim, na época aqui na comunidade aqui não tinha, as casas ainda estavam em término, ainda estavam em construção. E ele passou, eu comentei com a minha mãe sobre o carro vermelho. Chamou a atenção na hora? Sim. Falaram o quê? Ela me disse assim, o que aquele carro está fazendo aqui? Aí eu falei, deve ser do bairro acima. Aí meu irmão falou para mim que não tinha como passar lá, porque tinha manilha no lugar. E aí a gente foi, ele, vamos lá para você ver. Aí a hora que a gente foi lá, a manilha estava afastada uma da outra. Ou seja, vocês saíram do ponto onde faziam as buscas e caminharam cerca de 100 metros até a ponte, onde havia aquela estrutura de concreto. Chegando lá, perceberam que tinham arrastado para passar um carro. Sim. Uma pessoa sozinha conseguiria arrastar essa estrutura? Na minha concepção não, porque era uma manilha e estava cheia de concreto. Só que antes desse carro subir, o meu irmão, juntamente com o namorado, atravessou o local lá de moto e deu trabalho para eles atravessar de moto para fazer a busca do outro lado. Ou seja, se de moto foi difícil, de carro seria impossível. Isso. E eles conseguiram liberar o bloqueio nesse intervalo, entre Sim. a saída do seu irmão e o momento em que o carro vermelho apareceu. Isso. Eu imagino a dificuldade para você voltar aqui. A gente está a poucos metros ali do local onde a sua filha foi encontrada. Qual a recordação que vem daquele dia? Recordação muito triste, né? Não é legal da gente ficar recordando. Assim, traz muito sofrimento, muita angústia. Os parentes não lembram o modelo do veículo. O de Vanderlei é igual a esse da foto. O delegado busca dados que possam revelar se o veículo circulava pela região na época do crime. Esse carro vermelho é um elemento estranho? Nós observamos pelas investigações, isso já está dentro das investigações aqui da cidade de Rio Verde, que a pessoa que está presa em São Paulo, coincidentemente, ele tem em seu nome um veículo 1993 da cor vermelha. Nós estamos verificando se esse veículo, naquela época do crime, estava transitando aqui na cidade. Então, a Polícia Civil está estabelecendo já também a possibilidade de saber, trazer como elemento de prova, se essa pessoa presa em São Paulo trafegava aqui na cidade de Rio Verde, naquela época do crime, utilizando este carro que se encontra ainda no nome desse investigado do estado de São Paulo. O Cidade Alerta veio até o endereço que consta no documento do carro do Vanderlei emplacado aqui em Rio Verde. Rua Major Campos é exatamente essa, só que o número 109, que consta no documento, não existe mais. Para você ter uma ideia, o posto de combustíveis é o 115 e depois dessa universidade aqui, a próxima casa já é o número 69. Então havia uma residência aqui onde ele morava, só que derrubaram para a construção dessa universidade. A polícia tenta entender agora para onde foi esse carro, que segundo os investigadores continua registrado no sistema do Detran aqui de Goiás. O carro foi emplacado em Rio Verde e depois disso não teve outra transferência, nem para São Paulo, nem para outro estado. Vanderlei será ouvido nos próximos dias sobre o carro dele emplacado em Rio Verde. A polícia também já pediu desarquivamento da perícia do corpo de Amanda. O próximo passo será comparar com o DNA do suspeito. E equipes estão nas ruas para localizar esses dois homens que fizeram o retrato falado, que ajudaram a fazer o retrato falado. Isso, a Polícia Civil de Rio Verde, aqui do estado de Goiás, está dando prioridade em razão da gravidade desse fato. É um fato que vem se arrastando há muitos anos, portanto, nós temos que dar uma satisfação de conclusão à família e o objetivo principal agora é esgotar todos os meios de investigação. Os nossos policiais têm feito e estão realizando várias diligências para que nós possamos também
encontrar essas testemunhas que não mais residem aqui na cidade de Rio Verde, para apresentá-las fatos novos dentro da investigação, para que, consequentemente, nós possamos avançar e concluir e apresentar ao Poder Judiciário a conclusão, bem como a família, do resultado da autoria desse grave crime. Amanda foi abordada naquela rua de cima, na altura do carro prata. Foi por volta de 11h30 da noite de um sábado. Ela visitou o namorado, só que os dois brigaram e por isso ela voltou sozinha até em casa. O namorado foi apenas até um pedaço do caminho e por isso conseguiu ver o momento em que a jovem foi levada por um homem supostamente armado. As duas testemunhas que a ajudaram a fazer o retrato falado estavam exatamente aqui nessa esquina. Eram funcionários da construção daquelas casas. A região, na época, era um grande canteiro de obras. A polícia chegou a fazer buscas, só que se concentrou no local errado. Eles ficaram ao redor das casas e não foram até o matagal. Isso, depois de muito tempo que eles aproximaram do matagal. Teve um momento que a gente estava andando na viatura, só com o giroflex ligado, para cima, ali pro lado das casinhas. E nesse momento eu pedi para eles me deixar em casa, que eu ia pegar a minha bis e ia pro lado do mato. Eles foram e falaram assim para mim que, em vez de procurar uma pessoa, teria que procurar duas, que era melhor ficar quieta na viatura. Aí eu concordei e pedi para eles, então, vamos procurar pro lado do mato. Alguma coisa dizia para você que a sua filha estava no mato e não nas casinhas? Sim, porque os rapazes que viram descer com ela, falou que ele pegou ela e foi pro lado do mato. Você chegou a conversar com os dois rapazes que estavam aqui e viram a sua filha sendo levada? Cheguei a perguntar para que lado que levou ela, somente. E as características do criminoso, eles também te repassaram? Sim, eles disseram que o rapaz que desceu com ela é um pouquinho mais alto que o namorado, um pouquinho mais forte que o namorado. E a idade? Não, idade eu não me recordo, mas eu me lembro que ele disse que tinha sobrancelha larga. Somente isso. A família de Amanda jamais poderia imaginar que a repercussão do caso Lucilene teria consequências em Goiás. Agora a tia e a mãe voltam a confiar em um desfecho quase 6 anos depois. Você acha que agora a investigação vai andar? Sim. Tudo indica que sim, e a gente acredita que sim. Como é que foi para você voltar naquele local? Nossa. Dói. Doeu, dói agora, dói de lembrar, dói de ver. A Amanda merece essa resposta. Com certeza. Qual que é a lembrança que fica da sua sobrinha? Uma pessoa alegre. Uma pessoa que gostava da família. Uma pessoa amorosa, carinhosa e atenciosa com todo mundo. E hoje você volta a ter confiança nessa investigação da polícia com esse fato novo? Hoje eu vejo uma luz lá no fundo do túnel. Coisas que eu já tinha perdido esperança, hoje a minha esperança reavivou. E pelo jeito é a sua última esperança. Sim. Olha, é o seguinte, nós repercutimos, inclusive pedi para a nossa repórter Capitão Nascimento conversar com o delegado que investiga o desaparecimento e possível morte da Lucilene sobre a fala da filha do Vanderlei, que diz ter uma prova que pode inocentar o pai. Seja essa prova para inocentar o pai, só pode ser no caso da Lucilene, porque prova para inocentar o pai no caso da Amanda não é possível, afinal de contas ele não é nem considerado suspeito ainda, ele vai começar a ser investigado. Do início da investigação até a polícia concluir que há suspeitas suficientes para que ele seja considerado uma peça importante, né? Isso vai levar um tempo ainda. Vem para mim, por favor. Algumas regiões do país ficam com a programação local. Para vocês tem mais Cidade Alerta amanhã. E não se esqueçam, gente, lavando as mãos sempre, não é? Sem alarde, sem pânico, usando álcool gel. Evite ficar próximo de pessoas mais velhas, porque nesse momento é um ato de carinho para daqui a pouco tempo todo mundo se abrace, se beije
o tempo todo. Até amanhã. Você que continua comigo, vamos para a reportagem da Capitão Nascimento nesse caso. A seguir, entra no ar o caso Isis Helena. Vamos lá. A reação do delegado ao saber que a filha de Vanderlei teria uma prova para inocentar o suspeito. Então chama atenção esse fato aí, né? E merece aí uma melhor explicação por parte da pessoa que está fazendo essas afirmações. A revolta da mãe de Lucilene com essa revelação. Essas filhas do Vanderlei, é mentira delas que ninguém nunca veio aqui, nós nunca soube. A única coisa que o Vanderlei falava é que teve uma namorada, teve uma filha. Quase 3 meses depois do sumiço misterioso, o que a família de Vanderlei teria a apresentar? Ela tem que vir na delegacia para provar, trazer prova concreta. Aí se ela vir, ela provar e der certeza, eu vou acreditar nela, né? Doutor Eduardo está em contato direto com o delegado de Goiás. A qualquer momento, o exame de DNA pode ser feito. O Vanderlei está preso em decorrência do mandado de prisão temporária expedido pelo juízo aqui da 2ª Vara de Porto Ferreira. Então, em havendo a solicitação desse exame, será solicitado ao juízo, né, uma vez que ele está sob prisão por ordem da autoridade judiciária, e ele que irá determinar aí os meios legais aí de se realizar esse exame. Mesmo porque, no caso, aí, o investigado Vanderlei não é obrigado a submeter a esse exame. O presídio onde Vanderlei cumpre a prisão temporária fica na cidade de São Carlos, a cerca de 60 quilômetros aqui de Porto Ferreira. Não sabemos ainda se ele deve permanecer preso por mais de 30 dias. Faltam apenas 2 semanas para que o Vanderlei termine de cumprir a prisão de 30 dias determinada pelo juiz aqui da cidade. Mas o delegado que investiga o caso Lucilene não descarta a possibilidade de pedir mais 30 dias de prisão. Só que, além disso, o delegado lá de Goiás, que já afirmou que quer o exame de DNA para fazer uma comparação com o material recolhido debaixo das unhas da menina de 15 anos, disse que pode vir sim aqui para Porto Ferreira e mais, também para o presídio, na cidade de São Carlos. Não é descartado que Vanderlei possa ser transferido lá para Goiás. Isso depende da investigação. Só que, ao mesmo tempo, o delegado precisa que ele fique por aqui, porque o delegado tem agora que aguardar o resultado de um laudo muito importante que ainda não foi revelado. O resultado não saiu. A polícia também não pode dizer especificamente que laudo é esse, que exame é esse, pois isso pode atrapalhar a investigação. Com o Vanderlei preso por 30 dias, a polícia tem certeza de que nenhuma testemunha será coagida, como foi o exemplo da Paula, aquela mulher que se envolveu com ele e que afirmou na delegacia que Vanderlei pagou para ela mudar a versão. Como ele está preso, a polícia tem um espaço para poder trabalhar. O delegado tem a certeza de que agora fica um pouco mais fácil tentar chegar a um resultado. São 2 delegados trabalhando para tentar desvendar 2 crimes. Um deles, a família espera há 6 anos por uma resposta. O outro está prestes a completar 3 meses. E na cidade de Porto Ferreira não se fala em outra coisa. A cidade ficou conhecida por um desaparecimento misterioso. Uma empresária tão conhecida aqui na região e que até agora não apareceu. A tia da empresária se assustou quando viu o retrato falado do suspeito de matar a menina Amanda, em Rio Verde. Na minha opinião, é idêntico, filho, não tem como tirar. Posso estar errada, né? Mas para mim é ele mais novo. Segundo a polícia, há ligações de Vanderlei com a região daquele crime. Além de ter morado na mesma cidade, Vanderlei também tem um carro registrado no nome dele por lá. Com a possível revelação da filha, que até o momento não apareceu na delegacia, Dr. Eduardo quer saber quais provas ela tem para apresentar. O delegado aqui de Porto Ferreira já tem todas as informações da investigação lá de Goiás. Inclusive que Vanderlei já morou em Rio Verde. Tem contatos por lá. Tem até um carro registrado
lá no município. Além disso, agora, a polícia aqui de Porto Ferreira quer saber qual é essa informação, essa prova tão contundente que a filha do Vanderlei afirmou que tem, que pode inocentar o pai do sumiço da Lucilene. Até agora, essa prova não apareceu. Vanderlei já está preso há alguns dias. Faltam 12 dias para terminar a prisão temporária. E ele corre o risco de ainda permanecer preso. A polícia quer saber o porquê, então, a filha não veio antes aqui na delegacia apresentar essa prova. O que ela teria a dizer, já que, de acordo com a investigação, ela não vinha aqui para Porto Ferreira, não ficava na cidade com o pai. Inclusive, não estaria aqui no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Mas agora, com essa informação passada por ela, a polícia não descarta que ela tenha vindo aqui para a cidade. O que teria acontecido, então? O delegado quer saber de fato o que ela tem a dizer. Tudo isso será colocado no inquérito policial, que já tem várias páginas. A polícia, além de esperar o resultado de mais um laudo que foi feito e que pode ser decisivo no caso Lucilene, também continuará com buscas. Um novo endereço, um novo local. A investigação segue e agora a polícia quer saber de fato o que a filha do Vanderlei, que mora lá em Goiás, tem a dizer sobre essa prova, que pode inocentar o pai. Bom, cada vez mais esse caso chama atenção, porque parece que vai por parte, né? Cada vez que se apura alguma coisa, Vanderlei e vem com outras histórias, né? Então, até o presente momento, nós não temos nenhuma informação de que qualquer filha do Vanderlei estava no dia dos fatos no hotel, né? Então, até surpreende da pessoa ter uma prova tão contundente e ver aí, no caso, o genitor preso. E até o presente momento não procurou a delegacia de Porto Ferreira, mesmo porque ele tem advogado constituído e poderia ter trazido essa informação tão relevante aos autos, ou até numa situação mais gravosa aí no estado de Goiás, ela poderia ter procurado qualquer autoridade policial ou judicial narrado os fatos, uma vez que o pai dela está privado do bem mais essencial da pessoa, que é o direito de ir e vir. Vanderlei pode sim ficar preso por mais tempo, já que a investigação continua. Logicamente, em havendo elementos legais dentro da lei para submetermos o fato à justiça, solicitando uma prorrogação do prazo, nós não descartamos essa hipótese. Ela é bem presente nos fatos aí. Notadamente aí que essas informações novas que aportaram em relação ao fato aí ocorrido no estado de Goiás, em Rio Verde. Enquanto segue na cadeia, os investigadores buscam provas e detalhes que possam ajudar a esclarecer tudo o que realmente aconteceu. Aqui na cidade de Porto Ferreira, o inquérito prossegue, tendo em vista que a Lucilene ainda não foi encontrada. Pura e simplesmente agora estamos em colaboração junto com o estado de Goiás, a cidade de Rio Verde, o doutor Danilo já entrou em contato aqui com a delegacia. E o que a gente tem no inquérito que não seja de sigilo, a gente vai compartilhando as informações junto ao delegado de Polícia Civil do estado de Goiás. A gente está efetuando várias diligências aí, várias informações foram colhidas, aguardamos ainda o aporte de alguns laudos, né? E o fato está em pleno andamento, né? Não está parado, é que a polícia tem que realmente respeitar a lei. Porque uma pessoa, quando pratica algum delito, ele faz à margem da lei, até que é dito marginal. A polícia não. A polícia, para coletar prova, tem que estar tudo dentro dos estritos limites legais, até para que a prova seja validada aí e tenha poder dentro da justiça e do poder judiciário. Quanto ao casal Lucilene e Vanderlei, a tia nos conta que jamais aprovou esse relacionamento. Do jeito que eu conheci ele aqui, como eu vi, eu olhava para ele e eu sentia, eu não sei o que acontecia comigo. Mas eu avisava para a Lúcia e para o Zé, toma cuidado que esse cara é estranho. Ele olha a gente de um modo diferente e tudo que a gente está conversando nessa mesinha aqui, ele está gravando. É estranho. O cara parece uma coruja. Senta na escada ali e fica... Tudo que a família está conversando, ele já estava gravando. E eu conheci ele antes do Zé falecer. Eu vim 2 vezes aqui com ele aqui. Então, acho que ele estudou o ambiente e foi ficando que nem uma bactéria em cima para... Eu não duvido nada dele. Não posso dizer que ele fez alguma coisa, né? Porque eu não vi. Mas as atitudes,
mostra o que a pessoa é. A família da Lucilene sempre desconfiou do jeito do Vanderlei. A família conta que, durante todo o tempo em que ele permanecia aqui no hotel, ficava sempre muito calado, observando, e sempre usava o celular para ver as imagens das câmeras do hotel, que também captavam som. Então a família achava que ele estava o tempo todo observando, querendo saber o que ela estava fazendo ou com quem estava conversando. Agora que a filha do Vanderlei apareceu dizendo que tem essa prova contundente, a família acredita que não, que ela está blefando. Por quê? Segundo os parentes da Lucilene, a filha do Vanderlei nunca esteve aqui. Aliás, nenhum parente. O único parente próximo de Vanderlei que veio aqui para o hotel e permaneceu durante um tempo morando aqui com ele foi o pai dele, que inclusive nossa equipe nos primeiros dias, quando esteve aqui conversando com o Vanderlei, encontrou com o pai dele também. Então a família diz que os parentes deles mais próximos, como por exemplo, as duas filhas, não sabem de nada. O que a mãe da Lucilene acredita? Que se realmente o Vanderlei tem envolvimento na morte dessa menina de 15 anos de idade, que ele esconde então um passado lá na cidade, lá em Goiás, e que ele veio para cá para se esconder, recomeçar a vida, trabalhar na empresa, veio aqui para o hotel, conquistou o coração da Lucilene e de muitas pessoas ao redor. Mas a tia de Lucilene nunca se enganou. Todas as vezes que ela vinha até aqui para visitar a sobrinha, conversar com ela, percebia pequenas atitudes estranhas por parte do Vanderlei. Meses antes da sobrinha desaparecer, ela presenciou uma cena que deixou ela muito intrigada. E ele não gostava de mim. Porque uma vez eu cheguei aqui, eu estava conversando com a Lúcia, ela falou assim para mim, faz o quê? Uns 8 meses atrás que eu vim visitar ela e ela aí. Aí ela falou assim, tia, eu ando sentindo tanto medo. Eu falei, medo do quê, Lúcia? Aí ela foi falar, e ele desceu, estava lá em cima. Quando ela foi falar, ele beliscou ela aqui, que chegou a ficar roxo o braço dela. Que, ai, Ivan, você está me beliscando por quê? Aí os dois começaram a conversar, e eu peguei, achei que eles iam brigar e fui lá para casa da minha irmã. Daquele dia eu ainda falei, Lúcia, quando ela foi lá, toma cuidado com esse cara. É muito estranho ele. Ai, tia, a senhora está vendo coisa, não deve. Ai, eu não quero nem... se eu falar as coisas para a senhora vai comentar. E eu comento mesmo. Não conte segredo para mim. Dona Luísa estava sempre ali, junto da empresária. Ela mora no prédio vizinho ao hotel. De olho no movimento ao lado, ela garante: a filha de Vanderlei jamais veio visitá-lo. Não à toa, ela duvida dessa tal prova a favor do suspeito. Nunca apareceu nenhuma filha, nenhum parente dele, nunca. Esses 3 anos, mais de 3 anos que ele esteve aqui, nunca apareceu um parente dele. O único parente dele que apareceu foi o pai dele, que passou 6 meses aqui, sabe? A senhora acha, então, que a filha dele não tem essa prova, que ela fala que tem uma prova? Não tem, filha. Um dia eu estava aqui na Lúcia, não tem... Eu estava ali sentado na mesa e ele sempre com aquelas câmeras para todo quanto é lugar. Aí de lá ele disse que tinha levado umas mercadorias mais um amigo dele para vender em Goiás, que ele nunca teve trabalho nenhum. 2 delegados investigando a mesma pessoa. Será que esse homem foi capaz de esconder o próprio passado durante tanto tempo? Culpado ou não, uma coisa é certa: Vanderlei tem muito o que explicar.